O Grande Conflito, capítulo 4. Um povo que difunde luz. Por entre as trevas que baixaram à terra durante o longo período da supremacia papal, a luz da verdade não poderia ficar inteiramente extinta. Em cada época, houve testemunhas de Deus, homens que acalentavam fé em Cristo como o único mediador entre Deus e o homem, que mantinham a Escritura Sagrada como a única regra de vida e santificavam o verdadeiro sábado. Quanto o mundo deve a estes homens, a posteridade jamais saberá. Foram estigmatizados como hereges, impugnados os seus motivos, criticado o seu caráter e suprimidos, difamados ou mutilados os seus escritos. No entanto, permaneceram firmes e de século em século mantiveram a fé em sua pureza como sagrado legado às gerações vindouras. A história do povo de Deus durante os séculos de trevas que se seguiram à supremacia de Roma está escrita no céu, mas pouco espaço ocupa nos registros humanos. Poucos traços de sua existência se podem encontrar, a não ser nas acusações de seus perseguidores. Foi tática de Roma obliterar todo vestígio de dissidência de suas doutrinas ou decretos. Tudo que fosse herético, quer pessoas, quer escritos, procurava ela destruir. Expressões de dúvida ou questões quanto à autoridade dos dogmas papais eram suficientes para tirar a vida do rico ou pobre, elevado ou humilde. Roma se esforçava também por destruir todo registro de sua crueldade para com os que discordavam dela. Os concílios papais decretavam que livros ou escritos contendo relatos desta natureza deveriam ser lançados às chamas. Antes da invenção da imprensa, os livros eram pouco numerosos e de forma desfavorável à preservação. Portanto, pouco havia a impedir que os romanistas levassem a efeito o seu desígnio. Nenhuma igreja dentro dos limites da jurisdição romana ficou muito tempo sem ser perturbada no gozo da liberdade de consciência. Mal o papado obtivera poder, estendeu os braços para esmagar a todos os que recusassem a reconhecer-lhe o domínio, e uma após outra, submeteram-se as igrejas ao seu governo. Na Grã-Bretanha, o primitivo cristianismo muito cedo deitou raízes. O evangelho, recebido pelos bretões nos primeiros séculos, não se achava então corrompido pela apostasia romana. A perseguição dos imperadores pagãos, que se estendeu mesmo até aquelas praias distantes, foi a única dádiva que a primeira igreja da Bretanha recebeu de Roma. Muitos dos cristãos, fugindo da perseguição na Inglaterra, encontraram refúgio na Escócia. Daí, a verdade foi levada à Irlanda, sendo em todos estes países recebida com alegria. Quando os saxões invadiram a Bretanha, o paganismo conseguiu predomínio. Os conquistadores desdenharam ser instruídos por seus escravos e os cristãos foram obrigados a retirar-se para as montanhas e agrestes pauís. Não obstante, a luz por algum tempo oculta continuou a arder. Na Escócia, um século mais tarde, brilhou ela com um fulgor que se estendeu a muito longínquas terras. Da Irlanda vieram o piedoso Columba e seus colaboradores, os quais, reunindo em torno de si os crentes dispersos da solitária ilha de Iona, fizeram desta o centro de seus trabalhos missionários. Entre estes evangelistas encontrava-se um observador do sábado bíblico, e assim esta verdade foi introduzida entre o povo. Estabeleceu-se uma escola em Iona, da qual saíram missionários não somente para a Escócia e Inglaterra, mas para a Alemanha, Suíça e mesmo para a Itália. Roma, porém, fixara os olhos na Bretanha e resolvera pô-la sob sua supremacia. No sexto século, seus missionários empreenderam a conversão dos pagãos saxões. Foram recebidos com favor pelos orgulhosos bárbaros e induziram muitos milhares a professar a fé romana.
O trabalho progredia e os dirigentes papais e seus conversos encontraram os cristãos primitivos. Eloquente contraste se apresentou. Os últimos eram simples, humildes de caráter, doutrina e maneiras segundo as Escrituras, ao passo que os primeiros manifestavam a superstição, a pompa, a arrogância do papado. O emissário de Roma exigiu que estas igrejas cristãs reconhecessem a supremacia do soberano pontífice. Os bretões mansamente replicaram que desejavam amar a todos os homens, mas que o Papa não tinha direito à supremacia na igreja e que eles poderiam prestar-lhe somente a submissão devida a todo seguidor de Cristo. Repetidas tentativas foram feitas para se conseguir sua adesão a Roma, mas esses humildes cristãos, espantados com o orgulho ostentado por seus emissários, firmemente replicavam que não conheciam outro mestre senão a Cristo. Revelou-se então o verdadeiro espírito do papado. Disse o chefe romano: se não receberdes irmãos que vos trazem paz, recebereis inimigos que vos trarão guerra. Se vos não unirdes conosco para mostrar aos saxões o caminho da vida, recebereis deles o golpe de morte. Não era isto simples ameaça. Guerra, intriga e engano foram empregados contra as testemunhas de uma fé bíblica, até que as igrejas da Bretanha foram destruídas ou obrigadas a submeter-se à autoridade do Papa. Em terras que ficavam além da jurisdição de Roma, existiram por muitos séculos corporações de cristãos que permaneceram quase inteiramente livres da corrupção papal. Estavam rodeados de pagãos e, no transcorrer dos séculos, foram afetados por seus erros, mas continuaram a considerar a Escritura Sagrada como a única regra de fé, aceitando muitas de suas verdades. Estes cristãos acreditavam na perpetuidade da lei de Deus e observavam o sábado do quarto mandamento. Igrejas que se mantinham nesta fé e prática existiram na África Central e entre os armênios, na Ásia. Mas dentre os que resistiram ao cerco cada vez mais apertado do poder papal, os valdenses ocuparam posição preeminente. A falsidade e corrupção papal encontraram a mais decidida resistência na própria terra em que o Papa fixara a sede. Durante séculos as igrejas do Piemonte mantiveram-se independentes, mas afinal chegou o tempo em que Roma insistiu em submetê-las. Depois de lutas inúteis contra a tirania, os dirigentes destas igrejas reconheceram relutantemente a supremacia do poder a que o mundo todo parecia render homenagem. Alguns houve, entretanto, que se recusaram a ceder à autoridade do Papa ou do prelado. Estavam decididos a manter sua fidelidade a Deus e preservar a pureza e simplicidade de fé. Houve separação. Os que se apegaram à antiga fé retiraram-se. Alguns, abandonando os Alpes nativos, alçaram a bandeira da verdade em terras estrangeiras. Outros se retraíram para os vales afastados e fortalezas das montanhas e ali preservaram a liberdade de culto a Deus. A fé que durante muitos séculos fora mantida e ensinada pelos cristãos valdenses estava em assinalado contraste com as falsas doutrinas que Roma apresentava. Sua crença religiosa baseava-se na palavra escrita de Deus, o verdadeiro documento religioso do cristianismo. Mas aqueles humildes camponeses, em seu obscuro retiro, excluídos do mundo e presos à labuta diária entre seus rebanhos e vinhedos, não haviam por si só chegado à verdade em oposição aos dogmas e heresias da Igreja apóstata. A fé que professavam não era nova. Sua crença religiosa era a herança de seus pais. Lutavam pela fé da Igreja apostólica, a fé que uma vez foi dada aos santos. A Igreja no deserto
e não a orgulhosa hierarquia entronizada na grande capital do mundo, era a verdadeira Igreja de Cristo, a depositária dos tesouros da verdade que Deus confiara a seu povo para ser dada ao mundo. Entre as principais causas que levaram a Igreja verdadeira a separar-se da de Roma, estava o ódio desta ao sábado bíblico. Conforme fora predito pela profecia, o poder papal lançou a verdade por terra. A lei de Deus foi conculcada no pó, enquanto se exaltavam as tradições e costumes dos homens. As igrejas que estavam sob o governo do papado foram logo compelidas a honrar o domingo como dia santo. No meio do erro e superstição que prevaleciam, muitos, mesmo dentre o verdadeiro povo de Deus, ficaram tão desorientados que, ao mesmo tempo em que observavam o sábado, abstinham-se do trabalho também no domingo. Isto, porém, não satisfazia aos chefes papais. Exigiam não somente que fosse santificado o domingo, mas que o sábado fosse profanado. E com a mais violenta linguagem denunciavam os que ousavam honrá-lo. Era unicamente fugindo ao poder de Roma que alguém poderia, em paz, obedecer à lei de Deus. Os valdenses foram os primeiros dentre os povos da Europa a obter a tradução das Sagradas Escrituras. Centenas de anos antes da Reforma, possuíam a Bíblia em manuscrito na língua materna. Tinham a verdade incontaminada, e isto os tornava objeto especial do ódio e perseguição. Declaravam ser a Igreja de Roma a Babilônia apóstata do Apocalipse, e com perigo de vida erguiam-se para resistir às suas corrupções. Opressos pela prolongada perseguição, alguns comprometeram sua fé, cedendo pouco a pouco em seus princípios distintivos, enquanto outros sustentavam firme a verdade. Durante séculos de trevas e apostasia, houve alguns dentre os valdenses que negavam a supremacia de Roma, rejeitavam o culto às imagens como idolatria e guardavam o verdadeiro sábado. Sob as mais atrozes tempestades da oposição conservaram a fé. Acossados, embora pela espada dos saboianos, e queimados pela fogueira romana, mantiveram-se sem hesitação ao lado da palavra de Deus e de sua honra. Por trás dos elevados baluartes das montanhas, em todos os tempos refúgio dos perseguidos e oprimidos, os valdenses encontraram esconderijo. Ali, conservou-se a luz da verdade a arder por entre as trevas da Idade Média. Ali, durante 1000 anos, testemunhas da verdade mantiveram a antiga fé. Deus providenciara para seu povo um santuário de majestosa grandeza, de acordo com as extraordinárias verdades confiadas à sua guarda. Para os fiéis exilados, eram as montanhas um emblema da imutável justiça de Jeová. Apontavam eles a seus filhos as alturas sobranceiras, em sua imutável majestade, e falavam-lhes daquele em quem não há mudança nem sombra de variação, cuja palavra é tão perdurável como os montes eternos. Deus estabelecera firmemente as montanhas e as cingira de fortaleza. Braço algum, a não ser o do poder infinito, poderia movê-las do lugar. De igual maneira, estabelecera ele a sua lei, fundamento de seu governo no céu e na terra. O braço do homem poderia atingir a seus semelhantes e destruir-lhes a vida, mas esse braço seria tão impotente para desarraigar as montanhas de seu fundamento e precipitá-las no mar, como para mudar um preceito da lei de Jeová ou anular qualquer de suas promessas aos que lhe fazem a vontade. Na fidelidade para com a sua lei, os servos de Deus deveriam ser tão firmes como os outeiros imutáveis. As montanhas que cingiam os fundos vales eram testemunhas constantes do poder criador de Deus e afirmação sempre infalível de seu cuidado protetor. Esses peregrinos,
Aprenderam a amar os símbolos preciosos da presença de Jeová. Não condescendiam com murmurações por causa das agruras da sorte. Nunca se sentiam abandonados na solidão das montanhas. Agradeciam a Deus por haver-lhes provido refúgio da ira e crueldade dos homens. Regozijavam-se diante dele na liberdade de prestar culto. Muitas vezes, quando perseguidos pelos inimigos, a fortaleza das montanhas se provara ser defesa segura. De muitos rochedos elevados entoavam eles louvores a Deus, e os exércitos de Roma não podiam fazer silenciar seus cânticos de ações de graças. Pura, singela e fervorosa era a piedade desses seguidores de Cristo. Os princípios da verdade avaliavam-nos eles acima das casas e terras, amigos, parentes e mesmo da própria vida. Semelhantes princípios ardorosamente procuravam eles gravar no coração dos jovens. Desde a mais tenra infância, os jovens eram instruídos nas Escrituras e ensinava-se-lhes a considerar santos os requisitos da lei de Deus. Sendo raros os exemplares das Escrituras Sagradas, eram suas preciosas palavras confiadas à memória. Muitos eram capazes de repetir longas porções tanto do Velho como do Novo Testamento. Os pensamentos de Deus associavam-se ao sublime cenário da natureza e às humildes bênçãos da vida diária. Criancinhas aprendiam a olhar com gratidão a Deus como o doador de toda mercê e conforto. Os pais, ternos e afetuosos como eram, tão sabiamente amavam os filhos que não permitiam que se habituassem à condescendência própria. Esboçava-se diante deles uma vida de provações e agruras, talvez a morte de mártir. Eram ensinados desde a infância a suportar rudezas e a sujeitar-se ao domínio, e, contudo, a pensar e agir por si mesmos. Muito cedo eram ensinados a arrostar responsabilidades, a serem precavidos no falar e a compreenderem a sabedoria do silêncio. Uma palavra indiscreta que deixassem cair no ouvido dos inimigos poderia pôr em perigo não somente a vida do que falava, mas a de centenas de seus irmãos, pois, semelhantes a lobos à caça da presa, os inimigos da verdade perseguiam os que ousavam reclamar liberdade para a fé religiosa. Os valdenses haviam sacrificado a prosperidade temporal por amor à verdade e com paciência perseverante labutavam para ganhar o pão. Cada recanto de terra cultivável entre as montanhas era cuidadosamente aproveitado. Fazia-se com que os vales e as encostas menos férteis das colinas também produzissem. A economia e a severa renúncia de si próprio formavam parte da educação que os filhos recebiam como seu único legado. Ensinava-se-lhes que Deus determinara fosse a vida uma disciplina e que suas necessidades poderiam ser supridas apenas mediante o trabalho pessoal, previdência, cuidado e fé. O processo era laborioso e fatigante, mas salutar. Precisamente o de que o homem necessita em seu estado decaído, escola que Deus proveu para o seu ensino e desenvolvimento. Enquanto os jovens se habituavam ao trabalho e às perezas, a cultura do intelecto não era negligenciada. Ensinava-se-lhes que todas as suas capacidades pertenciam a Deus e que deveriam todas ser aperfeiçoadas e desenvolvidas para o seu serviço. As igrejas valdenses, em sua pureza e simplicidade, assemelhavam-se à igreja dos tempos apostólicos. Rejeitando a supremacia do Papa e prelados, mantinham a Escritura Sagrada como a única autoridade suprema infalível. Seus pastores, diferentes dos altivos sacerdotes de Roma, seguiam o exemplo de seu mestre, que veio não para ser servido, mas para servir. Alimentavam o rebanho de Deus, guiando-os às verdes pastagens e fontes vivas de sua santa palavra.
Longe dos monumentos da pompa e orgulho humano, o povo congregava-se, não em igrejas suntuosas ou grandes catedrais, mas à sombra das montanhas nos vales alpinos ou, em tempo de perigo, em alguma fortaleza rochosa, a fim de escutar as palavras da verdade proferidas pelos servos de Cristo. Os pastores não somente pregavam o Evangelho, mas visitavam os doentes, doutrinavam as crianças, admoestavam aos que erravam e trabalhavam para resolver as questões e promover harmonia e amor fraternal. Em tempos de paz eram sustentados por ofertas voluntárias do povo, mas como São Paulo, o fabricante de tendas, cada qual aprendia um ofício ou profissão, mediante a qual, sendo necessário, proveria o sustento próprio. De seus pastores recebiam os jovens instrução. Conquanto se desse atenção aos ramos dos conhecimentos gerais, fazia-se da Escritura Sagrada o estudo principal. Os evangelhos de São Mateus e São João eram confiados à memória, juntamente com muitas das epístolas. Também se ocupavam em copiar as Escrituras. Alguns manuscritos continham a Bíblia toda, outros apenas breves excertos, a que algumas simples explicações do texto eram acrescentadas por aqueles que eram capazes de comentar as Escrituras. Assim se apresentavam os tesouros da verdade durante tanto tempo ocultos pelos que procuravam exaltar-se acima de Deus. Mediante pacientes e incansáveis labores, por vezes nas profundas e escuras cavernas da terra, à luz de archotes, eram copiadas as Escrituras Sagradas, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Assim, a obra prosseguia, resplandecendo qual ouro puro a vontade revelada de Deus. E quanto mais brilhante, clara e poderosa era por causa das provações que passavam por seu amor, apenas o poderiam compreender os que se achavam empenhados em obra semelhante. Anjos celestiais circundavam os fiéis obreiros. Satanás incitara sacerdotes e prelados a enterrarem a palavra da verdade sob a escória do erro, heresia e superstição, mas de modo maravilhosíssimo foi ela conservada incontaminada através de todos os séculos de trevas. Não trazia o cunho do homem, mas a impressão divina. Os homens se têm demonstrado incansáveis em seus esforços para obscurecer o claro e simples sentido das Escrituras e fazê-las contradizerem seu próprio testemunho. Porém, semelhante à arca sobre as profundas águas encapeladas, a palavra de Deus leva de vencida as borrascas que a ameaçam de destruição. Assim como tem a mina ricos veios de ouro e prata ocultos por sob a superfície, de maneira que todos os que desejam descobrir os preciosos depósitos devem cavar, assim, as Sagradas Escrituras têm tesouros de verdade que são revelados unicamente ao ardoroso, humilde e devoto pesquisador. Deus destinara a Bíblia a ser um compêndio para toda a humanidade na infância, juventude e idade madura, devendo ser estudada através de todos os tempos. Deu sua palavra aos homens como revelação de si mesmo. Cada nova verdade que se divisa é uma nova revelação do caráter de seu autor. O estudo das Escrituras é o meio divinamente ordenado para levar o homem à mais íntima comunhão com seu Criador e dar-lhe mais claro conhecimento de sua vontade. É o meio de comunicação entre Deus e o homem. Conquanto os valdenses considerassem o temor do Senhor como princípio da sabedoria, não eram cegos no tocante à importância do contato com o mundo, do conhecimento dos homens e da vida ativa para expandir o espírito e avivar as percepções. De suas escolas nas montanhas, alguns dos jovens foram enviados a instituições de ensino nas cidades da França ou Itália, onde havia campo mais vasto para o estudo, pensamento e observação do que nos Alpes nativos. Os jovens assim enviados
eram expostos à tentação, testemunhavam o vício, defrontavam-se com os astuciosos agentes de Satanás que lhes queriam impor as mais sutis heresias e os mais perigosos enganos. Mas sua educação, desde a meninice, fora de molde a prepará-los para tudo isto. Nas escolas aonde iam, não deveriam fazer confidentes a quem quer que fosse. Suas verdades eram preparadas de maneira a ocultar seu máximo tesouro, os preciosos manuscritos das Escrituras. A estes, fruto de meses e anos de labuta, levavam consigo, e sempre que o podiam fazer sem despertar suspeita, cautelosamente punham uma porção ao alcance daqueles cujo coração parecia aberto para receber a verdade. Desde os joelhos da mãe, a juventude valdense havia sido educada com este propósito em vista. Compreendiam o trabalho e fielmente o executavam. Ganhavam-se conversos à verdadeira fé nessas instituições de ensino, e frequentemente se encontravam seus princípios a penetrar a escola toda. Contudo, os chefes papais não podiam, pelo mais minucioso inquérito, descobrir a fonte da chamada heresia corruptora. O Espírito de Cristo é espírito missionário. O primeiro impulso no coração regenerado é levar outros também ao Salvador. Tal foi o espírito dos cristãos valdenses. Compreendiam que Deus exigia mais deles do que simplesmente preservar a verdade em sua pureza nas suas próprias igrejas, e que sobre eles repousava a solene responsabilidade de deixarem sua luz resplandecer aos que se achavam em trevas. Pelo forte poder da palavra de Deus, procuravam romper o cativeiro que Roma havia imposto. Os ministros valdenses eram educados como missionários, exigindo-se primeiramente de cada um que tivesse a expectativa de entrar para o ministério a aquisição de experiência como evangelista. Cada um deveria servir 3 anos em algum campo missionário antes de assumir o encargo de uma igreja em seu país. Este serviço, exigindo logo de começo renúncia e sacrifício, era a introdução apropriada à vida pastoral naqueles tempos que punham à prova a alma. Os jovens que recebiam a ordenação para o sagrado mistério viam diante de si não a perspectiva de riquezas e glória terrestre, mas uma vida de trabalhos e perigo, e possivelmente o destino de mártir. Os missionários iam de 2 em 2, como Jesus enviara seus discípulos. Cada jovem tinha usualmente por companhia um homem de idade e experiência, achando-se aquele sob a orientação do companheiro, que ficava responsável por seu ensino e a cuja instrução se esperava que seguisse. Estes coobreiros não estavam sempre juntos, mas muitas vezes se reuniam para orar e aconselhar-se, fortalecendo-se assim mutuamente na fé. Tornar conhecido o objetivo de sua missão seria assegurar a derrota. Ocultavam, portanto, cautelosamente seu verdadeiro caráter. Cada ministro possuía conhecimento de algum ofício ou profissão, e os missionários prosseguiam na obra sob a aparência de vocação secular. Usualmente escolhiam a de mercador ou vendedor ambulante. Levavam sedas, joias e outros artigos que naquele tempo não se compravam facilmente, a não ser em mercados distantes, e eram bem recebidos como negociantes, onde teriam sido repelidos como missionários. Em todo o tempo seu coração se levantava a Deus, rogando sabedoria, a fim de apresentar um tesouro mais precioso do que o ouro ou joias. Levavam secretamente consigo exemplares da Escritura Sagrada, no todo ou em parte. Quando quer que se apresentasse oportunidade, chamavam a atenção dos fregueses para os manuscritos. Muitas vezes assim se despertava o interesse de ler a palavra de Deus, e alguma porção era de bom grado deixada com os que a desejavam receber. A obra destes missionários
começava nas planícies e vales ao pé de suas próprias montanhas, mas estendia-se muito além destes limites. Descalços e com vestes singelas e poentas da jornada como eram as de seu mestre, passavam por grandes cidades e penetravam em longínquas terras. Por toda a parte espalhavam a preciosa verdade. Surgiam igrejas em seu caminho e o sangue dos mártires testemunhava da verdade. O dia de Deus revelará a rica messe de almas enceleiradas pelos labores destes homens fiéis. Velada e silenciosa, a palavra de Deus rompia caminho através da cristandade e tinha alegre acolhida nos lares e corações. Para os valdenses, não eram as Escrituras simplesmente o registro do trato de Deus para com os homens no passado e a revelação das responsabilidades e deveres do presente, mas o desvendar dos perigos e glórias do futuro. Acreditavam que o fim de todas as coisas não estava muito distante, e estudando a Bíblia com oração e lágrimas, mais profundamente se impressionavam com suas preciosas declarações e com o dever de tornar conhecidas a outros as suas verdades salvadoras. Viam o plano da salvação claramente revelado nas páginas sagradas e encontravam conforto, esperança e paz crendo em Jesus. Ao iluminar-lhes a luz o entendimento e ao alegrar-lhes ela o coração, anelavam derramar seus raios sobre os que se achavam nas terras do erro papal. Viam que, sob a direção do Papa e sacerdotes, multidões debalde se esforçavam por obter perdão, afligindo o corpo por causa do pecado da alma. Ensinados a confiar nas boas obras para se salvarem, estavam sempre a olhar para si mesmos, ocupando a mente com a sua condição pecaminosa, vendo-se expostos à ira de Deus, afligindo alma e corpo, não achando, contudo, alívio. Almas conscienciosas eram, destarte, enredadas pelas doutrinas de Roma. Milhares abandonavam amigos e parentes, passando a vida nas celas dos conventos. Por meio de frequentes jejuns e cruéis açoitamentos, por vigílias à meia-noite, prostrando-se durante horas cansativas sobre as lajes frias e úmidas de sua lúgubre habitação, por longas peregrinações, penitências humilhantes e terrível tortura, milhares procuravam debaldadamente obter paz de consciência. Oprimidos por uma intuição de pecado e perseguidos pelo temor da ira vingadora de Deus, muitos continuavam a sofrer até que a natureza exausta se rendia e, sem um resquício de luz ou esperança, baixavam à sepultura. Os valdenses ansiavam por partir a estas almas famintas o pão da vida, revelar-lhes as mensagens de paz nas promessas de Deus e apontar-lhes a Cristo como a única esperança de salvação. Tinham por falsa a doutrina de que as boas obras podem expiar a transgressão da lei de Deus. A confiança nos méritos humanos faz perder de vista o amor infinito de Cristo. Jesus morreu como sacrifício pelo homem, porque a raça caída nada pode fazer para se recomendar a Deus. Os méritos de um Salvador crucificado e ressurgido são o fundamento da fé cristã. A dependência da alma para com Cristo é tão real e sua união com Ele deve ser tão íntima como a do membro para com o corpo ou da vara para com a videira. Os ensinos dos papas e sacerdotes haviam levado os homens a considerar o caráter de Deus e mesmo o de Cristo como severo, sombrio e repelente. Representava-se o Salvador tão destituído de simpatia para com o homem em seu estado decaído, que devia ser invocada a mediação de sacerdotes e santos. Aqueles cuja mente fora iluminada pela palavra de Deus, anelavam guiar estas almas a Jesus como seu compassivo e amante Salvador, que permanece de braços estendidos a convidar todos a irem a Ele
com seu fardo de pecados, seus cuidados e fadigas. Almejavam remover os obstáculos que Satanás havia acumulado para que os homens não pudessem ver as promessas e ir diretamente a Deus, confessando os pecados e obtendo perdão e paz. Ardorosamente desvendava o missionário valdense as preciosas verdades do Evangelho ao espírito inquiridor. Citava com precaução as porções cuidadosamente copiadas da Sagrada Escritura. Era sua máxima alegria infundir esperança à alma conscienciosa, ferida pelo pecado, e que tão somente podia ver um Deus de vingança, esperando para executar justiça. Com lábios trêmulos e olhos lacrimosos, muitas vezes, com os joelhos curvados, expunha a seus irmãos as preciosas promessas que revelam a única esperança do pecador. Assim, a luz da verdade penetrava muitas almas obscurecidas, fazendo recuar a nuvem lúgubre até que o sol da justiça resplandecesse no coração, trazendo saúde em seus raios. Dava-se a miúde o caso de alguma porção das Escrituras ser lida várias vezes, desejando o ouvinte que fosse repetida como se quisesse assegurar-se de que tinha ouvido bem. Em especial, se desejava de maneira ávida a repetição destas palavras: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 São João, capítulo 1, verso 7. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. São João, capítulo 3, versos 14 e 15. Muitos não se iludiam em relação às pretensões de Roma. Viam quão vã é a mediação de homens ou anjos em favor do pecador. Raiando-lhes na mente a verdadeira luz, exclamavam com regozijo: Cristo é meu sacerdote, seu sangue é meu sacrifício, seu altar é meu confessionário. Confiavam-se inteiramente aos méritos de Jesus, repetindo as palavras: sem fé é impossível agradar-lhe. Hebreus capítulo 11, verso 6. Nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, verso 12. A certeza do amor de um Salvador parecia, a algumas destas pobres almas agitadas pela tempestade, coisa por demais vasta para ser abrangida. Tão grande era o alívio que sentiam, tal a inundação de luz que lhes sobrevinha, que pareciam transportadas ao céu. Punham confiantemente suas mãos na de Cristo, firmavam os pés sobre a rocha dos séculos, bania-se todo o temor da morte. Podiam agora ambicionar a prisão e a fogueira, se desse modo honrassem o nome de seu Redentor. Em lugares ocultos era a palavra de Deus apresentada e lida algumas vezes a uma única alma, outras a um pequeno grupo que anelava a luz e a verdade. A miúde a noite toda era passada desta maneira. Tão grande era o assombro e admiração dos ouvintes, que o mensageiro da misericórdia frequentemente se via obrigado a cessar a leitura até que o entendimento pudesse aprender as boas novas da salvação. Era comum proferirem-se palavras como estas: aceitará Deus em verdade a minha oferta? Olhar-me-á benignamente? Perdoar-me-á ele? Lia-se a resposta: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, verso 28. A fé se apegava à promessa, ouvia-se a alegre resposta: nada mais de longas peregrinações, nada de penosas jornadas aos relicários sagrados. Posso ir a Jesus tal como estou, pecador e ímpio, e ele não desprezará a oração de arrependimento. Perdoados te são os teus pecados. Os meus pecados, efetivamente os meus, podem ser perdoados.
enchia o coração uma onda de sagrada alegria, e o nome de Jesus era engrandecido em louvores e ações de graças. Estas almas felizes voltavam para casa a fim de difundir a luz, repetir a outros tão bem quanto podiam a nova experiência de que acharam o caminho verdadeiro e vivo. Havia um estranho e solene poder nas palavras das Escrituras que falava diretamente ao coração dos que se achavam anelantes pela verdade. Era a voz de Deus e levava a convicção aos que ouviam. O mensageiro da verdade continuava o seu caminho, mas seu aspecto de humildade, sua sinceridade, ardor e profundo fervor eram assuntos de observação frequente. Em muitos casos, os ouvintes não lhe perguntavam de onde viera ou para onde ia. Ficavam tão dominados, a princípio pela surpresa e depois pela gratidão e alegria, que não pensavam em interrogá-lo. Quando insistiam com ele para os acompanhar às suas casas, respondia-lhes que devia visitar as ovelhas perdidas do rebanho. Não seria ele um anjo do céu? Indagavam. Em muitos casos, não mais se via o mensageiro da verdade. Seguira para outros países, ou a vida se lhe consumia em algum calabouço desconhecido, ou talvez seus ossos estivessem alvejando no local em que testificara da verdade. Mas as palavras que deixara após si não poderiam ser destruídas. Estavam a fazer sua obra no coração dos homens. Os benditos resultados só no dia do juízo se revelarão plenamente. Os missionários valdenses estavam invadindo o reino de Satanás e os poderes das trevas despertavam para maior vigilância. Todo esforço para avanço da verdade era observado pelo príncipe do mal e ele excitava os temores de seus agentes. Os chefes papais viram grande perigo para sua causa no trabalho destes humildes itinerantes. Se fosse permitido à luz da verdade resplandecer sem impedimento, varreria as pesadas nuvens do erro que envolviam o povo. Haveria de dirigir o espírito dos homens a Deus unicamente, talvez destruindo, afinal, a supremacia de Roma. A própria existência deste povo, mantendo a fé da antiga igreja, era testemunho constante da apostasia de Roma e, portanto, excitava o ódio e perseguição mais atrozes. Sua recusa de renunciar às Escrituras era também ofensa que Roma não podia tolerar. Decidiu-se ela a exterminá-los da terra. Começaram então as mais terríveis cruzadas contra o povo de Deus em seus lares montesinos. Puseram-se inquisidores em suas pegadas, e a cena do inocente Abel tombando ante o assassino Caim repetia-se frequentemente. Reiteradas vezes foram devastadas as suas férteis terras, destruídas as habitações e capelas, de maneira que onde houvera campos florescentes e lares de um povo simples e laborioso, restava apenas um deserto. Assim como o animal de rapina se torna mais feroz provando sangue, a ira dos sectários do Papa acendia-se com maior intensidade com o sofrimento de suas vítimas. Muitas destas testemunhas da fé pura foram perseguidas através das montanhas e caçadas nos vales em que se achavam escondidas, encerradas por enormes florestas e píncaros rochosos. Nenhuma acusação se poderia fazer contra o caráter moral da classe proscrita. Mesmo seus inimigos declaravam serem eles um povo pacífico, sossegado e piedoso. Seu grande crime era não quererem adorar a Deus segundo a vontade do Papa. Por tal crime, toda humilhação, insulto e tortura que homens ou diabos podem inventar, amontoaram-se sobre eles. Determinando-se Roma a exterminar a odiada seita, uma bula foi promulgada pelo Papa, condenando-os como hereges e entregando-os ao morticínio. Não eram acusados como ociosos, desonestos ou desordeiros, mas declarava-se que tinham uma aparência de piedade e santidade que seduzia as ovelhas do verdadeiro aprisco. Portanto, ordenava ao Papa que,
aquela maligna e abominável seita de perversos, caso se recusasse a abjurar, fosse esmagada como serpentes venenosas. Esperava o altivo potentado ter de responder por estas palavras? Sabia que estavam registradas nos livros do céu para lhe serem apresentadas no juízo? Quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, disse Jesus, a mim o fizestes. Essa bula convocava a todos os membros da igreja para se unirem à cruzada contra os hereges. Como incentivo para se empenharem na obra cruel, absolvia de todas as penas e castigos eclesiásticos, gerais e particulares, desobrigava a todos os que se unissem à cruzada de qualquer juramento que pudessem ter feito, legitimava-lhes o direito a qualquer propriedade que pudessem ter ilegalmente adquirido, e prometia a remissão de todos os pecados aos que matassem algum herege. Anulava todos os contratos feitos em favor dos valdenses, ordenava que seus criados os abandonassem, proibia a toda pessoa dar-lhes qualquer auxílio que fosse e a todos permitia tomar posse de sua propriedade. Este documento revela claramente o espírito que o ditou. É o bramido do dragão e não a voz de Cristo que nele se ouve. Os dirigentes papais não queriam conformar seu caráter com a grande norma da lei de Deus, mas erigiram uma norma que lhes fosse conveniente e decidiram obrigar todos a se conformarem com a mesma porque Roma assim o desejava. As mais horríveis tragédias foram encenadas. Sacerdotes e papas, corruptos e blasfemos, estavam a fazer a obra que Satanás lhes designava. A misericórdia não encontrava guarida em sua natureza. O mesmo Espírito que crucificou Cristo e matou os apóstolos, o mesmo que impulsionou o sanguinário Nero contra os fiéis de seu tempo, estava em operação a fim de exterminar da terra os que eram amados de Deus. As perseguições desencadeadas durante muitos séculos sobre este povo temente a Deus foram por ele suportadas com uma paciência e constância que honravam seu Redentor. Apesar das cruzadas contra eles e da desumana carnificina a que foram sujeitos, continuavam a mandar seus missionários a espalhar a preciosa verdade. Eram perseguidos até a morte, contudo, seu sangue regava a semente lançada e esta não deixou de produzir fruto. Assim, os valdenses testemunharam de Deus séculos antes do nascimento de Lutero. Dispersos em muitos países, plantaram a semente da reforma que se iniciou no tempo de Wycliffe, O Grande Conflito. Capítulo 5. Arautos de uma Era Melhor. Antes da Reforma, houve por vezes pouquíssimos exemplares da Escritura Sagrada, mas Deus não consentira que sua palavra fosse totalmente destruída. Suas verdades não deveriam estar ocultas para sempre. Tão facilmente poderia ele desacorrentar as palavras da vida, como abrir portas de prisões e desaferrolhar portais de ferro para pôr em liberdade a seus servos. Nos vários países da Europa, homens eram movidos pelo Espírito de Deus a buscar a verdade como a tesouros escondidos. Providencialmente guiados às Santas Escrituras, estudavam as páginas sagradas com interesse profundo. Estavam dispostos a aceitar a luz a qualquer custo. Posto que não vissem todas as coisas claramente, puderam divisar muitas verdades havia muito sepultadas. Como mensageiros enviados pelo céu, saíam, rompendo as cadeias do erro e superstição, e chamando aos que haviam estado durante tanto tempo escravizados, a levantar-se e assegurar sua liberdade. Com exceção do que se passava entre os valdenses,
a palavra de Deus estivera durante séculos encerrada em línguas apenas conhecidas pelos eruditos. Chegara, porém, o tempo para que as Escrituras fossem traduzidas e entregues ao povo dos vários países em sua língua materna. Passara para o mundo a meia-noite. As horas de trevas estavam a esvair-se e em muitas terras apareciam indícios da aurora a despontar. No século XIX, surgiu na Inglaterra um homem que devia ser considerado a estrela da manhã da Reforma. João Wycliffe foi o arauto da Reforma não somente para a Inglaterra, mas para toda a cristandade. O grande protesto contra Roma que lhe foi dado proferir jamais deveria silenciar. Aquele protesto abriu a luta de que deveria resultar a emancipação de indivíduos, igrejas e nações. Wycliffe recebeu educação liberal e para ele o temor do Senhor era o princípio da sabedoria. No colégio, se distinguira pela fervorosa piedade, bem como por seus notáveis talentos e perfeito preparo escolar. Em sua sede de saber, procurava familiarizar-se com todo o ramo de conhecimento. Foi educado na filosofia escolástica, nos cânones da Igreja e na lei civil, especialmente a de seu próprio país. Em seus trabalhos subsequentes, evidenciou-se o valor destes primeiros estudos. Um conhecimento proficiente da filosofia especulativa de seu tempo habilitou-o a expor os erros dela, e, mediante o estudo das leis civis e eclesiásticas, preparou-se para entrar na grande luta pela liberdade civil e religiosa. Não só sabia manejar as armas tiradas da palavra de Deus, mas também havia adquirido a disciplina intelectual das escolas e compreendia a tática dos teólogos escolásticos. O poder de seu gênio e a extensão e proficiência de seus conhecimentos impunham o respeito de amigos bem como de inimigos. Seus adeptos viam com satisfação que seu herói ocupava lugar preeminente entre os espíritos dirigentes da nação, e seus inimigos eram impedidos de lançar o desprezo à causa da reforma, exprobrando a ignorância ou fraqueza do que a mantinha. Quando ainda no colégio, Wycliffe passou a estudar as Escrituras Sagradas. Naqueles primitivos tempos em que a Bíblia existia apenas nas línguas antigas, os eruditos estavam habilitados a encontrar o caminho para a fonte da verdade, o qual se achava fechado às classes incultas. Assim, já fora preparado o caminho para o trabalho futuro de Wycliffe como reformador. Homens de saber haviam estudado a palavra de Deus e encontrado a grande verdade de sua livre graça ali revelada. Em seus ensinos, tinham disseminado o conhecimento desta verdade e levado outros a volver às Sagradas Escrituras. Quando a atenção de Wycliffe se volveu às Escrituras, passou a pesquisá-las com a mesma proficiência que o havia habilitado a assenhorear-se da instrução das escolas. Até ali, tinha ele sentido grande necessidade que nem seus estudos escolásticos nem o ensino da Igreja puderam satisfazer. Na palavra de Deus, encontrou o que antes em vão procurara. Ali, viu revelado o plano da salvação e Cristo apresentado como único advogado do homem. Entregou-se ao serviço de Cristo e decidiu-se a proclamar as verdades que havia descoberto. Semelhante aos reformadores posteriores, Wycliffe não previu, ao iniciar a sua obra, até onde ela o levaria. Não se opôs deliberadamente a Roma. A dedicação à verdade, porém, não poderia senão levá-lo a conflito com a falsidade. Quanto mais claramente discernia os erros do papado, mais fervorosamente apresentava os ensinos da Escritura Sagrada. Via que Roma abandonara a palavra de Deus pela tradição humana. Destemidamente, acusava o sacerdócio de haver banido as Escrituras e exigia que a Bíblia fosse devolvida ao povo e de novo estabelecida sua autoridade na Igreja. Wycliffe era ensinador hábil e ardoroso,
eloquente pregador, e sua vida diária eram uma demonstração das verdades que pregava. O conhecimento das Escrituras, a força de seu raciocínio, a pureza de sua vida e sua coragem e integridade inflexíveis conquistaram-lhe geral estima e confiança. Muitas pessoas se tinham tornado descontentes com sua fé anterior ao verem a iniquidade que prevalecia na Igreja de Roma e saudaram com incontida alegria as verdades expostas por Wycliffe. Mas os dirigentes papais encheram-se de raiva quando perceberam que este reformador conquistava maior influência do que a deles mesmos. Wycliffe era perspicaz descobridor de erros e atacou destemidamente muitos dos abusos sancionados pela autoridade de Roma. Quando agia como capelão do rei, assumiu ousada atitude contra o pagamento do tributo que o Papa pretendia do monarca inglês e mostrou que a pretensão papal de autoridade sobre os governantes seculares era contrária tanto à razão como à revelação. As exigências do Papa tinham excitado grande indignação e os ensinos de Wycliffe exerceram influência sobre o espírito dos dirigentes do país. O rei e os nobres uniram-se em negar as pretensões do pontífice à autoridade temporal e na recusa do pagamento do tributo. Destarte, um golpe eficaz foi desferido contra a supremacia papal na Inglaterra. Outro mal contra que o reformador sustentou longa e resoluta batalha foi a instituição das ordens dos frades mendicantes. Estes frades enxameavam na Inglaterra, lançando uma nódoa à grandeza e prosperidade da nação. A indústria, a educação, a moral, tudo sentia influência debilitante. A vida de ociosidade e mendicidade dos monges não só era grande escoadouro dos recursos do povo, mas lançava o desdém ao trabalho útil. A juventude se desmoralizava e corrompia. Pela influência dos frades, muitos eram induzidos a entrar para o claustro e dedicar-se à vida monástica, e isto não só sem o consentimento dos pais, mas mesmo sem seu conhecimento e contra as suas ordens. Um dos primitivos padres da Igreja de Roma, insistindo sobre as exigências do monasticismo acima das obrigações do amor e dever filial, declarou: ainda que teu pai te encontrasse deitado diante de tua porta, chorando e lamentando, e tua mãe te mostrasse o corpo que te carregou e os seios que te nutriram, tê-los-ás de pisar a pés e ir avante diretamente a Cristo. Por esta monstruosa desumanidade, como mais tarde Lutero a denominou, que cheira mais a lobo e a tirano do que a cristão ou homem, empedernia-se o coração dos filhos contra os pais. Assim, os dirigentes papais, como os fariseus de outrora, tornavam sem efeito o mandamento de Deus com a sua tradição. Assim se desolavam lares, e pais ficavam privados da companhia dos filhos e filhas. Mesmo os estudantes das universidades eram enganados pelas falsas representações dos monges e induzidos a unir-se às suas ordens. Muitos mais tarde se arrependiam desse passo, vendo que haviam prejudicado sua própria vida e causado tristeza aos pais. Mas, uma vez presos na armadilha, era-lhes impossível obter liberdade. Muitos pais, temendo a influência dos monges, recusavam-se a enviar os filhos às universidades. Houve assinalada redução do número de estudantes que frequentavam os grandes centros de ensino. As escolas feneciam e prevalecia a ignorância. O Papa conferira a esses monges a faculdade de ouvir confissões e conceder perdão. Isto se tornou fonte de grandes males. Inclinados a aumentar seus lucros, os frades estavam tão dispostos a conceder a absolvição que criminosos de todas as espécies a eles recorriam e, como resultado,
aumentaram rapidamente os vícios mais detestáveis. Os doentes e os pobres eram deixados a sofrer, enquanto os donativos que lhes deveriam suavizar as necessidades iam para os monges que, com ameaças, exigiam esmolas do povo, denunciando a impiedade dos que retivessem os donativos de suas ordens. Apesar de sua profissão de pobreza, a riqueza dos frades aumentava constantemente e seus suntuosos edifícios e lautas mesas tornavam mais notória a pobreza crescente da nação. E enquanto gastavam o tempo em luxo e prazeres, enviavam em seu lugar homens ignorantes que apenas podiam narrar histórias maravilhosas, lendas, pilhérias para divertir o povo e torná-lo ainda mais completamente iludido pelos monges. Contudo, os frades continuavam a manter o domínio sobre as multidões supersticiosas e a levá-las a crer que todo dever religioso se resumia em reconhecer a supremacia do Papa, adorar os santos e fazer donativos aos monges, e que isto era suficiente para lhes garantir lugar no céu. Homens de saber e piedade haviam trabalhado em vão para efetuar uma reforma nessas ordens monásticas. Wycliffe, porém, com intuição mais clara, feriu o mal pela raiz, declarando que a própria organização era falsa e que deveria ser abolida. Despertavam-se discussões e indagações. Atravessando os monges o país, vendendo perdões para o Papa, muitos foram levados a duvidar da possibilidade de comprar perdão com dinheiro e suscitaram a questão se não deveriam antes buscar de Deus o perdão em vez de buscá-lo do Pontífice de Roma. Não poucos se alarmavam com a capacidade dos frades, cuja avidez parecia nunca se satisfazer. Os monges e sacerdotes de Roma, diziam eles, estão nos comendo como um câncer. Deus nos deve livrar, ou o povo perecerá. Para encobrir sua avareza, pretendiam os monges mendicantes seguir o exemplo do Salvador, declarando que Jesus e seus discípulos haviam sido sustentados pela caridade do povo. Esta pretensão resultou em prejuízo de sua causa, pois levou muitos à Escritura Sagrada a fim de saberem por si mesmos a verdade, resultado de que todos os outros eram menos desejados de Roma. A mente dos homens foi dirigida à fonte da verdade, que era o objetivo de Roma ocultar. Wycliffe começou a escrever e publicar folhetos contra os frades, porém, não tanto procurando entrar em discussão com eles, como despertando o espírito do povo aos ensinos da Bíblia e seu autor. Ele declarava que o poder do perdão ou excomunhão não o possuía o Papa em maior grau do que os sacerdotes comuns, e que ninguém pode ser verdadeiramente excomungado a menos que primeiro haja trazido sobre si a condenação de Deus. De nenhuma outra maneira mais eficaz poderia ele ter empreendido a demolição da gigantesca estrutura de domínio espiritual e temporal que o Papa erigira e em que a alma e corpo de milhões se achavam retidos em cativeiro. De novo foi Wycliffe chamado para defender os direitos da coroa inglesa contra as usurpações de Roma, e sendo designado embaixador real, passou 2 anos na Holanda em conferência com os emissários do Papa. Ali entrou em contato com eclesiásticos da França, Itália e Espanha, e teve a oportunidade de devassar os bastidores e informar-se de muitos fatos que lhe teriam permanecido ocultos na Inglaterra. Aprendeu muita coisa que o orientaria em seus trabalhos posteriores. Naqueles representantes da corte papal, lia ele o verdadeiro caráter e objetivos da hierarquia. Voltou para a Inglaterra a fim de repetir mais abertamente e com maior zelo seus ensinos anteriores, declarando que a cobiça, o orgulho e o engano eram os deuses de Roma. Num de seus folhetos, disse ele, falando do Papa e seus coletores: retiram de nosso país os meios de subsistência dos pobres e muitos milhares de marcos anualmente do dinheiro do rei para sacramentos e coisas espirituais,
o que é a amaldiçoada heresia de simonia e fazem com que toda a cristandade consinta nesta heresia e a mantenha. E, na verdade, ainda que nosso reino tivesse uma gigantesca montanha de ouro, e nunca homem algum dali tirasse, a não ser somente o coletor deste orgulhoso e mundano sacerdote, com o tempo ela se esgotaria. Pois sempre ele tira dinheiro de nosso país e nada devolve, a não ser a maldição de Deus pela sua simonia. Logo depois de sua volta à Inglaterra, Wycliffe recebeu do rei nomeação para a reitoria de Lutterworth. Isto correspondia a uma prova de que o monarca ao menos não se desagradara de sua maneira franca no falar. A influência de Wycliffe foi sentida no moldar a ação da corte, bem como a crença da nação. Os trovões papais logo se desencadearam contra ele. 3 bulas foram expedidas para a Inglaterra, para a universidade, para o rei e para os prelados, ordenando todas as medidas imediatas e decisivas para fazer silenciar o ensinador de heresias. Antes da chegada das bulas, porém, os bispos, em seu zelo, intimaram Wycliffe a comparecer perante eles para julgamento. Entretanto, 2 dos mais piedosos príncipes do reino o acompanharam ao tribunal, e o povo, rodeando o edifício e invadindo-o, intimidou de tal maneira os juízes que o processo foi temporariamente suspenso, sendo-lhe permitido ir-se em paz. Um pouco mais tarde, faleceu Eduardo III, a quem, em sua idade avançada, os prelados estavam procurando influenciar contra o reformador, e o anterior protetor de Wycliffe tornou-se regente do reino. Mas a chegada das bulas papais trazia para toda a Inglaterra a ordem peremptória de prisão e encarceramento do herege. Estas medidas indicavam de maneira direta a fogueira. Parecia certo que Wycliffe logo deveria cair vítima da vingança de Roma. Mas aquele que declarou outrora a alguém: "Não temas, eu sou teu escudo", de novo estendeu a mão para proteger seu servo. A morte veio, não para o reformador, mas para o pontífice que lhe decretara a destruição. Gregório XI morreu, e dispersaram-se os eclesiásticos que se haviam reunido para o processo de Wycliffe. A providência de Deus encaminhou ainda mais os acontecimentos para dar oportunidade ao desenvolvimento da reforma. A morte de Gregório foi seguida da eleição de 2 papas rivais. 2 poderes em conflito, cada um em si dizendo infalível, exigiam agora obediência. Cada qual apelava para os fiéis a fim de o ajudarem a fazer guerra contra o outro, encarecendo suas exigências com terríveis anátemas contra os adversários e promessas de recompensas no céu aos que o apoiavam. Esta ocorrência enfraqueceu grandemente o poderio do papado. As facções rivais fizeram tudo o que podiam para atacar uma à outra e durante algum tempo Wycliffe teve repouso. Anátemas e recriminações voavam de um papa a outro e derramavam-se torrentes de sangue para sustentar suas pretensões em conflito. Crimes e escândalos inundavam a igreja. Nesse ínterim, o reformador, no silencioso retiro de sua paróquia de Lutterworth, estava trabalhando diligentemente para, dos papas contendores, dirigir os homens a Jesus, o príncipe da paz. O cisma, com toda a contenda e corrupção que produziu, preparou o caminho para a reforma, habilitando o povo a ver o que o papado realmente era. Num folheto que publicou sobre o cisma dos papas, Wycliffe apelou para o povo a fim de que considerasse se esses 2 sacerdotes estavam a falar a verdade ao condenarem um ao outro como o anticristo. Deus, disse ele, não mais quis consentir que o demônio reinasse em um único sacerdote tal, mas fez divisão entre 2, de modo que os homens, em nome de Cristo, possam mais facilmente vencê-los a ambos. Wycliffe
a exemplo de seu mestre, pregou o evangelho aos pobres. Não contente com espalhar a luz nos lares humildes em sua própria paróquia de Lutterworth, concluiu que ela deveria ser levada a todas as partes da Inglaterra. Para realizar isto, organizou um corpo de pregadores, homens simples e dedicados, que amavam a verdade e nada desejavam tanto como o propagá-la. Estes homens iam por toda a parte, ensinando nas praças, nas ruas, nas grandes cidades e nos atalhos do interior. Procuravam os idosos, os doentes e os pobres, e desvendavam-lhes as alegres novas da graça de Deus. Como professor de teologia em Oxford, Wycliffe pregou a palavra de Deus nos salões da universidade. Tão fielmente apresentava ele a verdade aos estudantes sob sua instrução, que recebeu o título de doutor do Evangelho. Mas a maior obra da vida de Wycliffe deveria ser a tradução das Escrituras para a língua inglesa. Num livro sobre a verdade e sentido das Escrituras, exprimiu a intenção de traduzir a Bíblia, de maneira que todos na Inglaterra pudessem ler, na língua materna, as maravilhosas obras de Deus. Subitamente, porém, interromperam-se as suas atividades. Posto que não tivesse ainda 60 anos de idade, o trabalho incessante, o estudo e os assaltos dos inimigos haviam posto à prova suas forças, tornando-o prematuramente velho. Foi atacado de perigosa enfermidade. A notícia disto proporcionou grande alegria aos frades. Pensavam então que se arrependeria amargamente do mal que tinha feito à igreja e precipitaram-se ao seu quarto para ouvir-lhe a confissão. Representantes das 4 ordens religiosas, com 4 oficiais civis, reuniram-se em redor do suposto moribundo. Tendes a morte em vossos lábios, diziam. Comovei-vos com as vossas faltas e retratai em nossa presença tudo o que disseste para ofensa nossa. O reformador ouviu em silêncio. Mandou então seu assistente levantá-lo no leito e, olhando fixadamente para eles, enquanto permaneciam esperando a retratação, naquela voz firme e forte, que tantas vezes os havia feito tremer, disse: Não hei de morrer, mas viver, e novamente denunciar as más ações dos frades. Espantados e confundidos, saíram os monges apressadamente do quarto. Cumpriram-se as palavras de Wycliffe. Viveu a fim de colocar nas mãos de seus compatriotas a mais poderosa de todas as armas contra Roma, isto é, dar-lhes a Escritura Sagrada, o meio indicado pelo céu para libertar, esclarecer e evangelizar o povo. Muitos e grandes obstáculos havia a vencer na realização dessa obra. Wycliffe achava sobrecarregado de enfermidades. Sabia que apenas poucos anos lhe restavam para o trabalho. Via a oposição que teria de enfrentar, mas, animado pelas promessas da palavra de Deus, foi avante sem intimidar-se de coisa alguma. Quando, em pleno vigor de suas capacidades intelectuais, rico em experiências, foi ele preservado e preparado por especial providência de Deus para esse trabalho, o maior por ele realizado. Enquanto a cristandade se envolvia em tumultos, o reformador, em sua reitoria de Lutterworth, alheio à tempestade que fora esbravejava, dedicava-se à tarefa que escolhera. Concluiu-se, por fim, o trabalho. A primeira tradução inglesa que já se fizera da Escritura Sagrada. A palavra de Deus estava aberta para a Inglaterra. O reformador não temia agora prisão ou fogueira. Colocara nas mãos do povo inglês uma luz que jamais se extinguiria. Dando a Bíblia aos seus compatriotas, fizera mais no sentido de quebrar os grilhões da ignorância e do vício, mais para libertar e enobrecer seu país do que já se conseguira pelas mais brilhantes vitórias nos campos de batalha.
Sendo ainda desconhecida a arte de imprimir, era unicamente por trabalho moroso e fatigante que se podiam multiplicar os exemplares da Escritura Sagrada. Tão grande era o interesse por se obter o livro, que muitos voluntariamente se empenharam na obra de o transcrever. Mas era com dificuldade que os copistas podiam atender aos pedidos. Alguns dos mais ricos compradores desejavam a Bíblia toda. Outros compravam apenas parte. Em muitos casos, várias famílias se uniam para comprar um exemplar. Assim, a Bíblia de Wycliffe logo teve acesso aos lares do povo. O apelo para a razão despertou os homens de sua submissão passiva aos dogmas papais. Wycliffe ensinava agora doutrinas distintivas do protestantismo, salvação pela fé em Cristo e a infalibilidade das Escrituras unicamente. Os pregadores que enviara disseminaram a Bíblia, juntamente com os escritos do Reformador, e com êxito tal que a nova fé foi aceita por quase metade do povo da Inglaterra. O aparecimento das Escrituras produziu estupefação às autoridades da Igreja. Tinham agora de enfrentar um fator mais poderoso do que Wycliffe, fator contra o qual suas armas pouco valeriam. Não havia nessa ocasião na Inglaterra lei alguma proibindo a Bíblia, pois nunca antes fora ela publicada na língua do povo. Semelhantes leis foram depois feitas e rigorosamente executadas. Entretanto, apesar dos esforços dos padres, houve durante algum tempo oportunidade para a circulação da palavra de Deus. Novamente os chefes papais conspiraram para fazer silenciar a voz do reformador. Perante 3 tribunais, foi ele sucessivamente chamado a juízo, mas sem proveito. Primeiramente, um sínodo de bispos declarou heréticos os seus escritos e, ganhando o jovem rei Ricardo II para o seu lado, obtiveram um decreto real sentenciando à prisão todos os que professassem as doutrinas condenadas. Wycliffe apelou do sínodo para o parlamento. Destemidamente, acusou a hierarquia perante o Conselho Nacional e pediu uma reforma dos enormes abusos sancionados pela Igreja. Com poder convincente, descreveu as usurpações e corrupções da sé papal. Seus inimigos ficaram confusos. Os que eram amigos de Wycliffe e o apoiavam tinham sido obrigados a ceder, e houvera a confiante expectativa de que o próprio reformador, em sua avançada idade, só e sem amigos, curvar-se-ia ante a autoridade combinada da coroa e da tiara. Mas, em vez disso, os adeptos de Roma viram-se derrotados. O parlamento, despertado pelos estimuladores apelos de Wycliffe, repeliu o edito perseguidor e o reformador foi novamente posto em liberdade. Pela 3ª vez foi ele chamado a julgamento, e agora perante o mais elevado tribunal eclesiástico do reino. Ali não se mostraria favor algum para com a heresia. Ali, finalmente, Roma triunfaria e a obra do reformador seria detida. Assim pensavam os romanistas. Se tão somente cumprissem seu propósito, Wycliffe seria obrigado a renunciar suas doutrinas ou sairia da corte diretamente para as chamas. Wycliffe, porém, não se retratou. Não usou de dissimulação. Destemidamente, sustentou seus ensinos e repeliu as acusações de seus perseguidores. Perdendo de vista a si próprio, sua posição e o momento, citou os ouvintes perante o tribunal divino e pesou seus sofismas e enganos na balança da verdade eterna. Sentiu-se o poder do Espírito Santo na sala do concílio. Os ouvintes ficaram como que fascinados. Pareciam não ter forças para deixar o local. Com setas da aljava do Senhor, as palavras do reformador penetravam-lhes a alma. A acusação da heresia que contra ele havia formulado, com poder convincente, reverteu contra eles mesmos. Por que, perguntava ele, ousavam espalhar seus erros?
por amor do lucro, para da graça de Deus fazerem mercadoria? Com quem, disse finalmente, julgais estar a contender? Com um ancião às bordas da sepultura? Não, com a verdade. Verdade que é mais forte do que vós e vos vencerá. Assim dizendo, retirou-se da assembleia e nenhum de seus adversários tentou impedi-lo. A obra de Wycliffe estava quase terminada. A bandeira da verdade que durante tanto tempo empunhara, logo se deveria cair da mão. Mas, uma vez mais, deveria ele dar testemunho do Evangelho. A verdade deveria ser proclamada do próprio reduto do reino do erro. Wycliffe foi chamado a julgamento perante o tribunal papal em Roma, o qual tantas vezes derramara o sangue dos santos. Não ignorava o perigo que o ameaçava, contudo, teria atendido à chamada se um ataque de paralisia lhe não houvesse tornado impossível efetuar a viagem. Mas, se bem que sua voz não devesse ser ouvida em Roma, poderia falar por carta, e isto se decidiu a fazer. De sua reitoria, o reformador escreveu ao Papa uma carta que, conquanto respeitosa nas expressões de cristã no espírito, era incisiva censura à pompa e orgulho da sé papal. Em verdade me regozijo, disse, por manifestar e declarar a todo homem a fé que mantenho, e especialmente ao bispo de Roma, o qual, como suponho ser íntegro e verdadeiro, de muito boa vontade confirmará minha dita fé, ou, se ela é errônea, corrigi-la-á. Em primeiro lugar, creio que o Evangelho de Cristo é o corpo todo da lei de Deus. Declaro e sustento que o bispo de Roma, desde que se considera o vigário de Cristo aqui na terra, está obrigado, mais do que todos os outros homens, à lei do Evangelho. Pois a grandeza entre os discípulos de Cristo não consistia na dignidade e honras mundanas, mas em seguir rigorosamente e de perto a Cristo em sua vida e maneiras. Jesus, durante o tempo de sua peregrinação na terra, foi homem paupérrimo, desdenhando e lançando de si todo domínio e honra mundanos. Nenhum homem fiel deveria seguir quer o próprio Papa, quer a qualquer dos santos, a não ser nos pontos em que se seguirem ao Senhor Jesus Cristo, pois Pedro e os filhos de Zebedeu, desejando honras mundanas, contrárias ao seguimento dos passos de Cristo, erraram, e portanto nestes erros não devem ser seguidos. O Papa deve deixar ao poder secular todo o domínio e governo temporal, e neste sentido, exortar e persuadir eficazmente todo o clero, pois assim fez Cristo, especialmente por seus apóstolos. Por conseguinte, se errei em qualquer destes pontos, submeter-me-ei muito humildemente à correção, mesmo pela morte, se assim for necessário. E se eu pudesse agir segundo minha vontade ou desejo, certamente me apresentaria em pessoa perante o bispo de Roma, mas o Senhor determinou o contrário e ensinou-me a obedecer antes a Deus do que aos homens. Finalizando, disse, oremos a nosso Deus, para que ele de tal maneira influencie nosso Papa Urbano VI, conforme já começou a fazer, que juntamente com o clero possa seguir ao Senhor Jesus Cristo na vida e nos costumes, e com eficácia ensinar o povo, e que eles, de igual maneira, fielmente o sigam nisso. Assim, Wycliffe apresentou ao Papa e aos cardeais a mansidão e humildade de Cristo, mostrando não somente a eles mesmos, mas a toda a cristandade o contraste entre eles e o Mestre, a quem professavam representar. Wycliffe esperava plenamente que sua vida seria o preço de sua fidelidade. O rei, o Papa e os bispos estavam unidos para levá-lo à ruína e parecia certo que, quando muito, em poucos meses o levariam à fogueira. Mas sua coragem não se abalou. Por que falais em procurar longe a coroa do martírio? Dizia.
Pregai o evangelho de Cristo aos altivos prelados, e o martírio não vos faltará. Que? Viveria eu e estaria silencioso? Nunca! Venha o golpe, e eu estou aguardando. Mas Deus, em sua providência, ainda escudou a seu servo. O homem que durante toda a vida permanecera ousadamente na defesa da verdade, diariamente em perigo de vida, não deveria cair vítima do ódio de seus adversários. Wycliffe nunca procurara escudar-se a si mesmo, mas o Senhor lhe fora o protetor. E agora, quando seus inimigos julgavam segura a presa, a mão de Deus o removeu para além de seu alcance. Em sua igreja em Lutterworth, na ocasião em que ia ministrar a comunhão, caiu atacado de paralisia e em pouco tempo rendeu a vida. Deus designara a Wycliffe a sua obra. Pusera-lhe na boca a palavra da verdade e dispusera uma guarda a seu redor para que esta palavra pudesse ir ao povo. A vida fora-lhe protegida e seus trabalhos se prolongaram até ser lançado o fundamento para a grande obra da reforma. Wycliffe saíra das trevas da Idade Média. Ninguém havia que tivesse vivido antes dele, por meio de cuja obra pudesse modelar seu sistema de reforma. Suscitado como João Batista para cumprir uma missão especial, foi ele o arauto de uma nova era. Contudo, no sistema de verdades que apresentava, havia uma unidade e perfeição que os reformadores que o seguiram não excederam e que alguns não atingiram, mesmo 100 anos mais tarde. Tão amplo e profundo foi posto o fundamento, tão firme e verdadeiro o arcabouço, que não foi necessário serem reconstruídos pelos que depois dele vieram. O grande movimento inaugurado por Wycliffe, o qual deveria libertar a consciência e o intelecto e deixar livres as nações, durante tanto tempo jungidas ao carro triunfal de Roma, teve sua fonte na Escritura Sagrada. Ali se encontrava a origem da corrente de bem-aventurança, que, como a água da vida, tem manado durante gerações desde o século XIV. Wycliffe aceitava as Sagradas Escrituras com implícita fé, como a inspirada revelação da vontade de Deus, como suficiente regra de fé e prática. Fora educado de modo a considerar a Igreja de Roma como autoridade divina, infalível, e aceitar com indiscutível reverência os ensinos e costumes estabelecidos havia 1 milênio. Mas de tudo isto se desviou para ouvir a santa palavra de Deus. Esta era a autoridade que ele insistia com o povo para que reconhecesse. Em vez da Igreja falando pelo Papa, declarou ser a única verdadeira autoridade, a voz de Deus falando por sua palavra. E não somente ensinava que a Bíblia é a perfeita revelação da vontade de Deus, mas que o Espírito Santo é o seu único intérprete e que todo homem, pelo estudo de seus ensinos, deve aprender por si próprio o dever. Desta maneira fazia volver o Espírito do Papa e da Igreja de Roma para a palavra de Deus. Wycliffe foi um dos maiores reformadores. Na amplidão de seu intelecto, clareza de pensamentos, firmeza em manter a verdade e ousadia para defendê-la, por poucos dos que após ele vieram foi igualado. Pureza de vida, incansável diligência no estudo e trabalho, incorruptível integridade, amor e fidelidade cristã no ministério caracterizaram o primeiro dos reformadores. E isto, apesar das trevas intelectuais e corrupção moral da época de que ele emergiu. O caráter de Wycliffe é testemunho do poder educador e transformador das Sagradas Escrituras. Foram estas que dele fizeram o que foi. O esforço para aprender as grandes verdades da revelação comunica frescor e vigor a todas as faculdades. Expande a mente, aguça a percepção, amadurece o juízo. O estudo da Bíblia enobrece a todo pensamento, sentimento e aspiração,
como nenhum outro estudo o pode fazer. Dá estabilidade de propósitos, paciência, coragem e fortaleza. Aperfeiçoa o caráter e santifica a alma. O esquadrinhar fervoroso e reverente das Escrituras, pondo o espírito do estudante em contato direto com a mente infinita, daria ao mundo homens de intelecto mais forte e mais ativo, bem como de princípios mais nobres, do que os que já existiram como resultado do mais hábil ensino que proporciona a filosofia humana. A exposição das tuas palavras dá luz, diz o salmista, dá entendimento aos simples. As doutrinas ensinadas por Wycliffe continuaram durante algum tempo a espalhar-se. Seus seguidores, conhecidos como Wycliffitas e Lollardos, não somente encheram a Inglaterra, mas espalharam-se em outros países, levando o conhecimento do Evangelho. Agora que seu guia fora tomado dentre os vivos, os pregadores trabalhavam com zelo maior do que antes e multidões se congregavam para ouvi-los. Alguns da nobreza e mesmo a esposa do rei se encontravam entre os conversos. Em muitos lugares houve assinalada reforma dos costumes do povo e os símbolos do catolicismo foram removidos das igrejas. Logo, porém, a impiedosa tempestade da perseguição irrompeu sobre os que haviam ousado aceitar a Escritura Sagrada como guia. Os monarcas ingleses, ávidos de aumentar seu poder mediante o apoio de Roma, não hesitaram em sacrificar os reformadores. Pela primeira vez na história da Inglaterra, a fogueira foi decretada contra os discípulos do Evangelho. Martírios sucederam a martírios. Os defensores da verdade, proscritos e torturados, podiam tão somente elevar seus clamores ao ouvido do Senhor dos Exércitos. Perseguidos como inimigos da Igreja e traidores do reino, continuaram a pregar em lugares secretos, encontrando abrigo o melhor que podiam nos humildes lares dos pobres e, muitas vezes, refugiando-se mesmo em brenhas e cavernas. Apesar da fúria da perseguição, durante séculos continuou a ser proferido um protesto calmo, devoto, fervoroso, paciente contra as dominantes corrupções da fé religiosa. Os crentes daqueles primitivos tempos tinham apenas conhecimento parcial da verdade, mas haviam aprendido a amar e a obedecer à palavra de Deus e pacientemente sofriam por sua causa. Como os discípulos dos dias apostólicos, muitos sacrificavam suas posses deste mundo pela causa de Cristo. Aqueles a quem era permitido permanecer em casa, abrigavam alegremente os irmãos banidos, e quando eles também eram expulsos, animosamente aceitavam a sorte dos proscritos. Milhares, é verdade, aterrorizados pela fúria dos perseguidores, compravam a liberdade com sacrifício da fé e saíam das prisões vestidos com a roupa dos penitentes, a fim de publicar sua renúncia. Mas não foi pequeno o número, e entre estes havia homens de nascimento nobre bem como humildes e obscuros, dos que deram destemido testemunho da verdade nos cubículos dos cárceres, nas torres dos Lollardos e em meio de tortura e chamas, regozijando-se de que tivessem sido considerados dignos de conhecer a comunicação de suas aflições. Os romanistas não haviam conseguido executar sua vontade em relação a Wycliffe durante a vida deste, e seu ódio não se satisfez enquanto o corpo do reformador repousasse em sossego na sepultura. Por decreto do Concílio de Constança, mais de 40 anos depois de sua morte, seus ossos foram exumados e publicamente queimados e as cinzas lançadas em um riacho vizinho. Esse riacho, diz antigo escritor, levou suas cinzas para o Avon para o Severn para os pequenos mares e estes para o grande oceano. E assim, as cinzas de Wycliffe são o emblema de sua doutrina, que hoje está espalhada pelo mundo inteiro.
pouco imaginaram os inimigos a significação de seu ato perverso. Foi mediante os escritos de Wycliffe que João Hus, da Boêmia, foi levado a renunciar a muitos erros do catolicismo e entrar na obra da Reforma. E assim é que nesses dois países tão grandemente separados foi lançada a semente da verdade. Da Boêmia, a obra estendeu-se para outras terras. O espírito dos homens foi dirigido para a palavra de Deus, havia tanto esquecida. A mão divina estava a preparar o caminho para a grande reforma.